paz, saúde e muita prosperidade aos nossos alunos e também às nossas alunas do nosso curso de treinamento de discípulos, o CTD. Estamos de volta para dar continuidade às nossas lições online e gostaria muito de saber como que está você, como que está aí o seu entendimento acerca de cada lição. Tem buscado no Senhor e no seu Espírito, no Espírito Santo, o entendimento de cada palavra ministrada ao longo dessa jornada. É muito importante você, após a sua aula ou durante a sua aula, sempre estar em espírito de oração, sempre não seja aquele aluno que apenas vê a aula online e depois passa 7 dias e nem pega mais na apostila. Não, é muito importante você estar acompanhando cada aula, né? Nós estamos dando uma aula resumida para você, mas é importante você sempre estar buscando entender cada vez mais, estudar. É um ótimo material essa apostila do nosso curso de treinamento de discípulos. Então, mais do que a aula, o mais importante é você, né, no seu dia a dia, procurar separar um tempo, se utilizar também do devocional, para que você possa entender cada vez mais e dar sequência à nossa jornada referente ao serviço no Reino de Deus. Bom, hoje nós daremos continuidade na nossa aula, hoje a nossa aula número 2, em sequência também nós teremos a nossa aula número 3, a jornada hoje é um pouco longa, tá bom? Então hoje serão 2 vídeos do curso de treinamento de discípulos e essa primeira aula nós vamos falar sobre produtores de provas, tá lá a lição número 6, na página número 98 e 99. Essa página aqui, ó, produtores de provas. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro dom dado por Jesus. Os dons capacitam os improváveis. Quando os dons se manifestam, quem Jesus usou, produzir provas é uma questão de ação e demônios em enfermidades, tá bom? Então, caneta na mão, papel, caderno, sua apostila na sua mão. Vamos lá. Importante, uma observação. Sempre que você for participar de uma aula, você for ver a aula, coloque um fone de ouvido ou procure um lugar em silêncio para que você possa ter uma melhor concentração e possa entender. Lembrando que todas as nossas aulas são de formas resumidas, né, para não angariar muito tempo de você, mas é importante que você acompanhe na sua apostila, leia. O pós-aula é muito importante e fundamental para que o seu aprendizado, né, cresça cada vez mais. E toda e qualquer dúvida, você deve procurar o seu líder, o seu pastor ou até mesmo o coordenador dos nossos cursos, que no nosso caso é a nossa irmã Ednilza, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, vamos para produtores de provas, a nossa lição número 6. Vamos iniciar com o texto áureo que está aí na sua apostila. Atos capítulo 3, versículo 6 diz assim: Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Vamos à introdução então. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso porque traz provisão para as necessidades do nosso dia a dia e também nos dá princípios de vida que, se praticados, geram em qualquer pessoa uma vida vitoriosa. Porém, se permanecermos apenas com seus ensinos, viveremos uma religião filosófica e não de poder e manifestação de milagres. O Evangelho sem sinais o deixa como qualquer outra religião, apenas é capaz de tornar as pessoas piedosas umas com as outras, mas são os sinais de cura e libertação que dão vida a toda a palavra que é pregada e também ensinada. Então, se nós pegarmos num contexto das diversas religiões, eu costumo dizer que o Evangelho ele se diferencia das demais religiões em 3 aspectos, que também são pilares do que diz respeito ao evangelismo. Então, qual o primeiro aspecto? É a palavra ensinada e a palavra pregada. Então, a palavra, sim, existe poder na palavra de Deus, né? Quando ela é ensinada e também quando ela é pregada, professada, enfim. Também existe o segundo aspecto, ou o segundo fundamento principal, que é a manifestação de poder. Certa vez,
o Senhor Jesus disse assim: se não houver milagres ou sinais, como crerão? Então, há necessidade, além da palavra ensinada e pregada, também há necessidade de manifestação de poder. Se você percorrer a Bíblia de Mateus, nos primeiros evangelhos, você vai identificar esses dois fatores, esses dois fundamentos na vida e ministério de Jesus: a palavra ensinada, a palavra pregada e a manifestação de poder. E o terceiro fundamento, ou o terceiro pilar necessário e importante no evangelho, é o amor, é o relacionamento. Então, com esses três pilares, foi assim que o Senhor Jesus iniciou a sua jornada ministerial. E é dessa forma também que nós nos diferenciamos das mais diversas religiões. Então, como é que nós diferenciamos das mais diversas religiões, pastor? Se as religiões também, algumas pregam a mesma palavra, outras também existe uma manifestação de milagre e outras também carregam no que diz respeito ao relacionamento ou o amor ao próximo. Então, a única que carrega os três fundamentos principais é o cristianismo. Então, nós levamos com cada um de nós a palavra do conhecimento, a palavra ensinada, a palavra pregada, a palavra profetizada, que há poder na palavra. Mas também há uma manifestação do poder não somente pela palavra, mas sim também pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E por intermédio do amor de Deus que é derramado no nosso coração, nós carregamos com nós o verdadeiro amor. Não é o amor que eu e você conhecemos de natureza humana, mas o amor que a própria palavra de Deus diz, que o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. E isso faz com que nós venhamos amar de maneira diferente, amar da forma que Jesus amava as pessoas. Então, esses são os três principais fundamentos e que vão produzir provas referente ao mundo. Provas de que carregamos com nós, se assim podemos dizer, a religião verdadeira, tá bom? Então, o primeiro dom dado por Jesus a cada um de nós está descrito em Mateus capítulo 10, versículo 1, aí na página 99. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então preste bem atenção, já estamos indo para a página 100. Mas quando Jesus ele escolheu aqueles homens que iriam agora fazer parte do seu grupo de alunos, denominados discípulos, e Jesus escolheu eles para quê? Para ter ensino para eles, para liberar sobre eles palavras de ensino, palavras de pregação. Também Jesus, logo de início, já se relacionou com algum deles. Se você procurar e entender um pouco os evangelhos, você vai ver ali em Marcos, em Lucas, que André foi um dos primeiros homens a seguir Jesus por intermédio de João Batista. E uma das primeiras coisas que André teve foi uma comunhão mais próxima de Jesus, porque ele perguntou: onde o Senhor está hospedado? E Jesus falou: venham e vejam. Então, no período de uma tarde, eles passaram junto ali, André e alguns outros homens passaram juntos de Jesus. Então aí nós vemos o relacionamento. E também Jesus, quando separou esses homens para que viessem andar com ele, Jesus deu autoridade para eles. E essa mesma autoridade, meu irmão, está sobre mim e sobre a sua vida, já que somos cristãos, seguidores de Cristo e temos nos tornado alunos, discípulos do Senhor. Então, Jesus deu a mesma autoridade para esses homens. Então, ele diz: por intermédio do meu nome, vocês vão expulsar demônios. Por intermédio do meu nome, vocês vão curar enfermos. E assim foi feito, de acordo com a palavra que Jesus ensinou, de acordo com a palavra que Jesus profetizou e liberou essa palavra de ordem sobre a vida deles. Então, logo ao escolher sua base de discípulos, Jesus imediatamente os instruiu quanto ao que eles deveriam fazer, onde fazer e com quem fazer. Mas como fazer? Jesus deu poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então Jesus não apenas enviou, mas delegou sobre eles poder e autoridade. Por que Jesus não os transformou em bons pregadores da palavra? É uma pergunta, né? Por que Jesus não ensinou eles a pregar? Hoje nós vemos nos nossos dias atuais excelentes homens e mulheres de Deus, pregadores, né?
Mas Jesus não ensinou e não focou nisso. O que Jesus focou naqueles discípulos foi que eles deveriam exercer uma atividade no reino de Deus, a qual o Senhor Jesus mesmo veio exercer. Certa vez, Jesus disse assim, olha, eu vim para este mundo para destruir as obras do maligno. Então, a principal missão de Jesus nessa terra foi destruir tudo aquilo que o maligno, que o diabo impôs sobre a vida do ser humano após o pecado. Então, o que Jesus veio? Jesus veio para destruir isso. Jesus veio para salvar o que havia se perdido devido ao pecado de Adão e de Eva. Então, quando Jesus libera essa autoridade sobre os discípulos, Jesus está ampliando o seu poder. Então agora não é somente Jesus mais que vai realizar aquilo a qual ele veio na terra realizar. É a missão de Jesus, libertar aqueles que estão presos, curar aqueles que estão enfermos e pregar o evangelho para que eles entendam após sua liberdade espiritual e possam ingressar por intermédio do arrependimento e da confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, para que isso aconteça, Jesus envia eles para libertar as pessoas e curar as pessoas. Com isso, certamente que aquelas pessoas que a fé delas já estavam anuladas ou aprisionadas, através de uma libertação ou até mesmo através de uma manifestação de cura sobrenatural, a fé delas, como nós podemos ver nos evangelhos, a fé delas iriam aumentar e com isso a esperança, sim, de um novo caminho, a esperança de um novo amanhã iria surgir automaticamente. E com isso as pessoas se arrependiam e com isso as pessoas acabavam seguindo a Jesus Cristo. Então, a primeira experiência que esses homens tiveram foi marcante. Passados alguns dias após eles serem enviados pela primeira vez por Jesus, eles voltaram pulando de alegria pelos sinais que fizeram por meio de suas mãos. Então quer dizer que as pessoas acreditaram, não por causa da palavra que eles pregaram, que muito se detém a isso, a palavra. Mas a palavra sim é necessária, é a palavra de Deus, é a palavra da pregação, é o anúncio das boas novas, mas também seguido de manifestação de poder. Então, em Marcos 6, 12 e 13 diz assim, e eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Olha só, o que eles pregavam ao povo? Que o povo se arrependesse. Você já percebeu que nos dias atuais as pessoas não pregam mais essa palavra, mas se detêm a pregar que Deus vai abrir porta de emprego, que Deus vai trazer o seu marido de volta, né? Que Deus vai realizar o seu sonho da casa própria. Mas hoje a palavra que eles começaram aqui, hoje pouco é se ouvida, a palavra de arrependimento. O problema das pessoas, elas estão ligadas diretamente a vida que elas levam longe de Deus. E só há uma forma dessas pessoas se reconciliarem com Deus. É se arrependendo dos seus pecados e confessando o Senhor Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador da vida delas. Senão, ela pode sim, Deus pode abrir uma porta de emprego, Deus pode realizar o sonho dessa pessoa, pode, se for de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Só do que adianta a pessoa estar empregada e a sua vida espiritual está morta? Então, eles foram pregando o evangelho, sim, pregando o arrependimento. Mas, preste atenção, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então não era só a palavra que eles levavam de arrependimento ou uma palavra, né, que eles separaram um texto bíblico ali, se fosse nos dias atuais de hoje, da Bíblia. Não. Além da palavra, havia uma confirmação dessa palavra, que era a manifestação do poder de Deus sobre curas e sobre libertação. Então, esse é o evangelho que nós precisamos, meu irmão, trazer nos dias atuais de volta. Porque o evangelho, infelizmente, ele foi distorcido. E, infelizmente, a religião que antes era combatida lá fora do que se diz respeito à igreja cristã, hoje nós estamos tendo de combatê-la dentro da igreja. Então, é muito importante nós entendermos isso,
que a palavra de Deus que você leva às pessoas, ela deve seguir com manifestação de poder. Por isso é dado a importância da oração. Antes de qualquer visita, antes de qualquer célula, antes de qualquer casa de paz que você vá fazer, busque ao Senhor, busque entender aonde você está indo, qual palavra que você poderá ali ministrar àquelas pessoas. Busque ao Senhor para que te use, o Espírito Santo te use com ousadia para ali você profetizar e ali o milagre acontecer. E milagre, meu irmão, é milagre. Então preste atenção, às vezes a gente fica muito apegado a milagre de cura e a ver um demônio sendo manifesto. Mas preste bem atenção, através, às vezes, da sua palavra, da palavra de Deus que sair da sua boca ali, às vezes aquela pessoa, você pregou arrependimento, pregou a confissão de pecados, confessou Jesus Cristo, sabe? O que te impede da pessoa decidir pelo batismo naquele mesmo momento? E a pessoa virar para você, poxa, como aquele eunuco, né, falou para Filipe, o que me impede então de ser batizado agora, já que eu entendi a palavra, me arrependo dos meus pecados e confessei Jesus? O que te impede de batizar? Meu irmão, isso é o maior milagre da vida. O maior milagre da vida representado é a pessoa, o pecador, se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Então, às vezes, a gente fica muito apegado a expulsar demônio, a curar os enfermos. Lógico, isso é a manifestação declarada do poder de Deus. Mas, às vezes, a pessoa ali está arrependida. A pessoa quer dar prosseguimento à sua jornada de fé com Cristo. E nós ficamos, às vezes, amarrados e não damos seguimento, porque ainda não entendemos o que é milagre. Então, um pecador, quando se arrepende, meu irmão, é um dos maiores milagres. Dado o feito que a própria palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia diz que Deus, meu irmão, quando o pecador se arrepende, faz festa no céu. No reino de Deus há festa. Porque essa pessoa estava morta, como o filho pródigo, né? Mas agora vive. É o milagre da vida. A pessoa agora está declarando que ela não quer mais viver como ela vivia até agora, que ela entendeu que ela estava morta para Deus, mas agora ela quer passar a ter vida em Deus. Irmão, quer maior milagre que o milagre da vida? Então, nós precisamos sempre estarmos atentos a essas situações como discípulos de Jesus Cristo. Os dons capacitam os improváveis. Página 100 ainda. Porque, vamos ler o texto aqui em 1 Coríntios 26, 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, preste bem atenção. Quem aqui, eu acredito que todos nós, entregou a sua vida para Jesus? E o que significa entregar a vida para Jesus? Ou dar, ou dedicar inteiramente a alguém. Quando damos algo para alguém, ele fará uso da maneira como ele achar melhor. Então preste bem atenção. Acredito que você algum dia já levou presente para alguém de aniversário, ou que não fosse aniversário, algum tipo de comemoração. Quando você dá o presente para aquela pessoa, o que você espera? Você espera que aquela pessoa se utilize daquele presente, né? Às vezes há até uma preocupação. Olha, se você não gostar, você pode trocar. Por quê? A intenção de você presentear aquela pessoa é de que aquela pessoa se utilize daquele presente que você está dando. Então, quando você dá a sua vida para Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, isso quer dizer o quê? Que agora você tem a intenção de quê? De que Jesus venha utilizar a sua vida. Utilizar a sua vida. Mas isso, infelizmente, nos dias atuais, nós não vivemos dessa forma. Ou tem muitas pessoas que não entendem ainda isso. O que é entregar a sua vida para Jesus?
Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, é para que ele venha utilizar. E vai utilizar da maneira que ele achar melhor, onde ele achar melhor e a forma como ele achar melhor. Não é mais da sua maneira, não é mais do meu jeito. Então Jesus, meu irmão, quando ele nos encontrou, nós não tínhamos nenhuma capacidade que fizesse os olhos de Jesus brilhar para dizer assim, olha, eu vou contratar o Nando para exercer determinada tarefa, porque ele tem todas as qualidades, ele tem tudo aquilo que eu preciso para que ele exerça no meu reino. Meu irmão, eu não tinha nada, e nem você para oferecer a Jesus. E se temos hoje alguma coisa, isso veio dele, em nós, para o exercício do seu reino. Nós somos apenas cooperadores, ferramentas dele. Olha, que até mesmo os anjos queriam essa grande oportunidade e não tiveram, que é de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus a todos os povos. Então nós estamos numa posição hoje, meu irmão, muito, vamos dizer assim, elevada no que diz respeito ao reino de Deus, que é o de levar o evangelho, as boas novas do reino de Deus às pessoas. Então, mas nós não tínhamos nenhuma qualificação para isso. Existem pessoas que você pode falar assim, pastor, mas eu não estou preparado, pastor, eu não sou a pessoa mais qualificada para isso. Mas, meu irmão, preste bem atenção, preste bem atenção. O Senhor Jesus te escolheu para te qualificar o exercício do seu chamado. Então, sobre a sua vida, ele já deu os dons, as habilidades e toda a qualificação que você precisa. Agora, você precisa exercer para saber e para aprender e para desenvolver as habilidades que ele mesmo colocou sobre a sua vida. Se ele está dizendo assim, olha, por intermédio do meu nome, você vai expulsar demônio, e você olha essa palavra, mas só utiliza ela de forma filosófica, de forma teórica, e diante de uma situação que você vê que aquela pessoa tem demônio, você não coloca as mãos, ou mesmo que não coloque as mãos, você não ora e ordena que aquele espírito saia daquela pessoa, quando é que você vai saber que essa palavra é verdade? E é isso que difere a nossa realidade cristã das demais religiões. É porque aquilo que ouvimos e vimos diante da palavra, nós praticamos e professamos com fé. E aí nós vemos acontecer o sobrenatural, algo que fugia aos nossos olhos, aos nossos ouvidos antes de conhecer Jesus, mas agora se tornou uma realidade por intermédio de nós cumprirmos e exercermos aquilo que o Senhor Jesus tem nos orientado e nos direcionado a realizar. Então, quando é que os dons se manifestam? Página 101, vamos ler Marcos 16, 20. Quando é que os dons se manifestam? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Você está vendo? Que não é algo teórico, qual nós estamos nos reunindo, mesmo que seja online, que estamos compartilhando com você, é algo que é prático. Somente a prática vai trazer para você a realidade a qual Jesus, seus discípulos viveram, escreveram, para que eu e você também viéssemos ler, entender e praticar. Tomar uma aguinha. Então, com a prática que esses discípulos levaram aquele ensino de Jesus, eles viram e participaram e adquiriram experiência, com a experiência, maturidade no exercício do seu chamado. Então, temos um grave problema quanto à ministração dos dons. Cerca de 80% dos salvos não colocaram a braçadeira de salvo vencedor. Por quê? Eles não acreditam que cada salvo no ato da sua salvação recebe um ou mais dons do Espírito Santo para servirem no reino. Então, quando são confrontados, costumam dizer, se Deus mandar, eu ministro. Mas, irmão, o que você e eu, ou os irmãos, estão esperando? Que Deus soe a trombeta do céu, dizendo assim, vá para o mundo inteiro, uma voz ecoa em forma de trovão, como o povo de Israel e Moisés
estavam lá diante daquele trovão, aquele monte, se assustaram. Irmão, Deus não vai fazer isso, tem todo o poder de fazer isso nos dias de hoje, mas não é necessário, porque a sua palavra, a palavra que foi anunciada aí também, escrita, já está aqui. Agora cabe a mim e cabe a você praticar, exercer, porque você fomos chamados. E a manifestação desses dons vão ocorrer quando eu e você praticar. Não adianta você professar uma palavra e dizer assim, ai, a minha fé, eu tenho fé. E Jesus falou que se eu tiver fé de um grão de mostarda, eu vou dizer para aquele monte sair de um lugar, ele vai para o outro lugar. Ó, ótimo, maravilhoso. Na teoria, é uma palavra linda, maravilhosa. Você vai viver isso filosoficamente. Se você não colocar em prática, isso não vai acontecer. Nenhum grão de mostarda vai sair da sua frente com essa palavra que você está anunciando. Mas se você exercer essa palavra, crendo, acreditando que pode acontecer de acordo com aquilo que Jesus está dizendo para você que vai acontecer e for lá e praticar, meu irmão, aí sim você vai ver isso que não é uma realidade se tornar uma realidade. Então, quando é que eu vou saber que eu fui chamado e vou expulsar um demônio de uma pessoa? Ai, pastor, mas eu tenho medo. Ai, se o demônio vir, que nem os filhos de Cefas querer me bater. Meu irmão, preste bem atenção. Existe uma autoridade sobre a sua vida. É a palavra de Deus. Porão as mãos sobre enfermos serão curados. Expulsarão os demônios. Sobre você há uma autoridade. Essa autoridade não vem de você. O problema é que a gente acha que vem de nós, que é nós. Não é nós não, meu irmão. É Jesus por intermédio de você. Olha o que diz aqui. E cooperando com eles, o Senhor confirmava a palavra com sinais. Então, quem vai libertar aquela pessoa, o poder que vai libertar aquela pessoa é o poder de Jesus, que está em você. O poder que vai curar aquela pessoa é o poder de Jesus que está em você. Não é o seu poder. Não é a sua habilidade, não é o seu dom, não, irmão. É algo que Deus colocou em você para o exercício do chamado do reino dele. Deu para entender? Então, os dons se manifestam com a prática daquilo que você está aprendendo aqui nessa aula, do que você tem aprendido nos cultos, do que você tem aprendido nas células, do que você tem aprendido nas reuniões de oração, onde o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder te orienta e diz, irmão, ide por todo mundo, pregue o evangelho, liberte os demoniados e cure os enfermos. Vá e faça. E você fazendo, você vai adquirir experiência e vai ver que aquela não realidade naquele momento, que passa apenas de uma palavra escrita, uma palavra, como que nós dizemos, o logos, a palavra escrita que você lê, relê, medita, mas que ela não tem vida. Essa palavra escrita, ela se torna vida quando você atua em fé. Quando você pratica ela, e aí sim, há a manifestação dos dons espirituais. Então, se nós olharmos aqui, quem Jesus usou, meu irmão? Jesus usou as mais diversas pessoas que, com os olhos naturais, eu e você olharia e falaria, não, essas pessoas elas não têm nenhuma qualificação para fazerem e exercerem esse tipo de chamado. Mas foi essas pessoas que Jesus usou. E usou elas por quê? Porque elas entenderam, meu irmão. E elas não só entenderam, elas praticaram de acordo com o direcionamento de Jesus. Então vamos lá. Vamos em Marcos 16, 1:15. Agora nós vamos ler. Eu vou até tomar um copo d'água agora. Vocês estão entendendo? Dá um intervalinho para você tomar uma água, uns 2 minutinhos. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas.
Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vós para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou os que com ele tinha estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram os que tinham visto depois de ressurreto, e disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então, podemos ver aqui, preste bem atenção. Quem Jesus usou? Jesus usou algumas mulheres, alguns homens comuns, igual a mim, igual a você. E preste bem atenção, eles não são tão diferentes de nós não, meus irmãos. Você veja a puxada de orelha que Jesus deu neles, diante a incredulidade que eles carregavam. Olha o que Jesus falou para eles, que Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Sabe, meu irmão, nós temos que aprender a lidar com essa situação e vencê-la. Qual situação, pastor? A incredulidade e a dureza do nosso coração, a teimosia de não cumprir aquilo que Jesus nos chamou, orientou, direcionou para fazer e nos deu toda a capacidade, todas as ferramentas, toda a segurança que nós precisamos para exercer. Agora você acha, meu amigo, meu irmão, caro discípulo de Jesus, você acha que quando Jesus voltar ou nós formos para ele, teremos justificativa para dar para ele? Porque não cremos, porque não fizemos, porque não atuamos de acordo com a sua palavra? Não teremos justificativa. Seremos achados como pessoas incrédulas e duros de coração, que não desenvolvemos, que não praticamos aquilo que ele nos orientou e nos ensinou. Então, caro discípulo, cara discípula de Jesus, meu irmão, minha irmã, nós temos que praticar a palavra, temos que cumprir o chamado de Deus em relação à nossa vida. Lógico, cada um no seu quadrado. Eu não estou dizendo que você talvez vai ser um pregador de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Meu irmão, mas de acordo com aquilo que Deus te chamou para exercitar, você deve exercitar. Você deve fazer de acordo com aquilo que Deus te chamou, seja com 1, seja com 2, seja num grupo pequeno, como uma célula, uma casa de paz, como parceiro de paz, como pastor, como missionário. Eu não sei, irmão, a dimensão do chamado que Deus tem em relação à sua vida. Isso só você irá saber colocando em prática no seu dia a dia. Agora, de uma coisa eu sei, não tem como fugir disso. Porque ele te escolheu, segundo João, Evangelho de João, capítulo 15, 16, ele te escolheu. Não foi o pastor que te escolheu. Não foi o bispo que te escolheu. Não foi a igreja institucional que te escolheu. Foi o próprio Jesus que te escolheu. Te escolheu com o quê? Com um propósito. Te escolheu para quê? Para que você venha exercer o ministério, venha exercer o seu chamado. Agora, o seu chamado e a capacidade que Deus te deu é uma coisa entre você e ele. Mas que você precisa exercer, você precisa. Que você precisa colocar em prática, se vai ser com uma pessoa, com 2, com 3, com 5 ou mais, isso é uma questão entre Deus, o seu Senhor e você. Lembre-se, o dono da seara, o dono de toda a lavoura é Deus. E nós somos o quê? Cooperadores. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para exercer o nosso chamado. E é isso que você e eu precisamos entender para que haja a manifestação do seu poder. Então, quem Jesus usou? Jesus usou pessoas comuns
como eu e como você. Produzir provas é uma questão de ação. É disso que nós temos falado nessa aula. Produzir provas, meu irmão, é uma questão de ação. O comodismo tem tirado o exercício do chamado das pessoas. A incredulidade tem tirado o exercício do chamado das pessoas. A dureza de coração, a teimosia, tem tirado o exercício do chamado da vida das pessoas. Então, em Marcos 16, 18, 20, diz assim: pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os seus discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Então, produzir provas é uma questão de ação. Preste bem atenção, meu irmão. Não adianta apenas eu viver de teoria e de filosofia. Um exemplo, eu dizer que sou um pastor se eu não tenho atitudes que confirmem isso. Dizer que eu sou um cristão se eu não tenho ações que confirmem isso. Dizer que eu sou um crente ou um discípulo de Jesus se a minha vida não condiz com aquilo que eu falo. Jesus, ele foi enfático em dizer: vocês são meus discípulos quando vocês derem frutos. Então, uma vida que não frutifica, ela não pode condizer com aquilo que ela está falando que é. Isso é fato. Jesus diz que nós somos, a palavra de Deus diz em Salmos que nós somos árvores plantadas a ribeiros e que nós vamos dar frutos. E fruto não quer dizer somente salvação de almas, mas frutos quer dizer também que na nossa vida como cristã aqui na terra, os sinais, os prodígios, as maravilhas, milagres vão nos seguir. Vão nos seguir, nós vamos ser conhecidos que somos filhos de Deus pela palavra da pregação, pela palavra ensinada, pela manifestação de poder e pelo amor. E Paulo enfatiza que o maior desses é o amor. Então, não adianta você e eu dissermos que somos discípulos, que somos cristãos, se não produzir provas. Se não houver ação, meu irmão, não vai produzir provas. Então nós vamos viver dentro de uma igreja denominada evangélica, mas qual diferença nós temos de um católico? Nenhuma. Porque a nossa vida, a ação de nossa vida não produz nada que, se compararmos a vida de Jesus ou a vida dos seus discípulos e dos primeiros cristãos, não tem nada a ver. Agora, se pegarmos a nossa vida, que somos evangélicos, e colocar de um lado de uma pessoa que professa qualquer outro tipo de religião, nós vamos ver muitas características iguais. Por quê? Da mesma forma que essas pessoas não vivem a palavra, a gente não vive. Da mesma forma que essas pessoas vivem professando uma palavra teórica e filosófica e não há manifestação de poder, assim também é a sua vida. E da mesma forma que essas pessoas exercitam o denominado relacionamento em amor só como prova de dizer assim, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso ser bom, porque Deus mandou, não como aquilo que Deus derramou no seu coração, que é o amor verdadeiro. Então, meu irmão, está vivendo uma religião. Então, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para produzir provas por intermédio da prática e do exercício da palavra de Jesus Cristo. Letra F. Demônios e enfermidades. Todo endemoniado é doente? Meu irmão, todo endemoniado, ele é doente. Por quê, pastor? Primeiramente porque ele é doente da alma. Uma das primeiras situações que o espírito maligno domina e aprisiona é a alma, e fere é a alma. Em decorrência disso, vêm, logicamente, as enfermidades físicas.
Então, nós entendemos que hoje a maior doença que existe na vida do ser humano, que causa a morte, que a Bíblia fala que causa a morte, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E o pecado, ele é gerado, ou melhor, ele é vivido, o primeiro ataque dele é na alma do ser humano. E gera morte. E gera morte. Então o pecado é como câncer, que vai matando a pessoa aos poucos. Vai matando ela como, pastor? Vai matando em relação a Deus. A sua vida espiritual e, consequência disso, a sua vida física. A sua vida física é resultado da sua vida espiritual. É resultado daquilo que a sua alma está sofrendo naquele momento. Então, há enfermidades que podem ser causadas por demônios? Há. Está aqui escrito, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 13. Há enfermidades que são causadas por demônios. Todas elas? Não. Existem enfermidades que são causadas por várias questões físicas. Às vezes a pessoa não se alimenta bem, a pessoa não dorme bem. É um demônio? Não, não é a origem direta de um demônio. Mas essas atitudes dela, referente ao seu corpo físico, leva ela a adquirir algum tipo de enfermidade. Há enfermidades que podem ser causadas pelo pecado, como eu disse para você. Boa parte das enfermidades, elas têm como origem, sim, o pecado. Dizem os estudiosos que o câncer, que o câncer, ele tem como origem principal a falta de perdão. Então, eu não perdoar é um pecado? É pecado. Porque quando eu não perdoo um irmão ou uma pessoa, eu estou me colocando sendo melhor do que Jesus, melhor do que Deus. E aí o Senhor também não nos perdoa. Então, a enfermidade que pode ser causada pelo pecado? Sim. Há enfermidades causadas pelo mau uso do corpo? Sim, como eu disse aqui. As pessoas esquecem que nós somos um corpo e dizem que o corpo é como uma máquina. Se você não cuidar bem dele, vai chegar uma hora que ele vai dar problema. Então, se um carro, como uma máquina, um carro, não trocar o óleo, não colocar combustível, não trocar não fazer uma conservação dele, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Então, da mesma forma, é o nosso corpo. Nós somos uma máquina. E precisamos nos atentar também no cuidado do nosso corpo. Conclusão. Os dons do Espírito não são para exibicionismo, não são para buscar reconhecimento de ninguém e não são para separar você dos demais irmãos da igreja como pessoa especial, mas para servir a todos e não deixar dúvidas quanto à verdade do Evangelho. Então preste bem atenção. Seja o dom que há na sua vida, é para o serviço. É para servir uns aos outros, é para o serviço do reino de Deus. Não é apenas para a sua utilidade ou para o seu benefício próprio ou para te dar status. Os dons espirituais que Jesus coloca sobre a nossa vida é para o serviço do reino. O primeiro serviço do reino é ser testemunha. Então, se Deus colocou, você acha que você tem eu tenho um dom da palavra. Então, meu irmão, use para ganhar almas. Use para edificar pessoas em Jesus Cristo. Use para formar discípulos. Eu tenho um dom, né? Eu tenho o dom do louvor, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, eu tenho uma voz boa. Então, use isso em benefício do reino, não em benefício próprio. Não é para você vender CD, não é para você fazer vídeo no YouTube. Você pode fazer tudo isso? Pode. Mas a prioridade principal é com que o Evangelho venha chegar às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Tirado essa prioridade, irmão, você está usando em benefício próprio em primeiro lugar. Então existem pessoas que falam assim, eu prego na igreja, é um dom. Não, eu não nego isso, você pode ter o dom da palavra, de louvar, é um dom, é uma habilidade que você tem, glória a Deus, você faz melhor do que muitas pessoas, glória a Deus, mas isso é para servir o reino, não é para servir você, não é para você se enriquecer. Você pode enriquecer com isso? Pode. Você pode ter algum tipo de benefício com isso? Pode. Mas em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. O primeiro é servir o reino de Deus. Se isso está fugindo, meu irmão, o resto você só tem dom e está usando por próprio interesse.
Se você não utiliza disso para ganhar alma, para edificar pessoas, para levar pessoas mais próximo de Deus, esquece, é só para benefício próprio, não foi para isso que Jesus nos escolheu. Enfim, a nossa sexta aula de hoje está encerrada por aqui. Vamos à próxima aula agora, em nome do Senhor Jesus. Esse período de tempo você pode tirar uns 15 minutos ou 20 minutos, tomar uma água, ir no banheiro, dar uma descansada na mente, dar uma meditada na palavra, ou responda o exercício que está aqui, tá bom? Olha lá, como você responderia? Responda o exercício que está aqui. Nas próximas aulas, eu não vou avisar, será encaminhado para vocês um questionário, que eu quero saber como que você está o seu aprendizado, tá bom? Será enviado um questionário das aulas online e também das aulas que você deverá fazer o seu devocional. Todas as aulas que você não está tendo online, você deve sentar num espaço reservado para você e fazer um devocional com o seu discipulador ou com o seu líder de célula. Tá bom? No demais, Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.